A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6 desse terceiro trimestre da CPAD em 2021, aqui na classe dos adolescentes. E hoje nós vamos estudar sobre mais um perfil de um adolescente da Bíblia. Hoje nós vamos compreender sobre o adolescente Davi. O tema da aula de hoje é Fui Escolhido. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você, que você pegue essa aula e aplique no coração dos teus alunos em nome de Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Ô nota 10, aproveita também, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. E para você que deseja aprimorar as tuas aulas, conhecer como funciona o Ministério da Escola Bíblica Dominical, nós temos no nosso site Facilita EBD o treinamento para professores da Escola Bíblica. É só você acessar no link na descrição disponível nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes. Fui escolhido, e o perfil do adolescente de hoje é o perfil de Davi, que nós vamos estudar juntos através da palavra de Deus. É claro que você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição dá para você. Você precisa apresentar o texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Lê esse texto aí compassadamente com essa turma abençoada que você ministra a aula. Apresenta também o destaque da lição, que está aí em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 também. Que Deus em Cristo te abençoe e te use poderosamente na palavra para a glória do seu nome. Hoje nós vamos estudar sobre o perfil de Davi. Davi traz uma característica assim, fundamental em toda a Escritura. Quando nós olhamos para Davi, nós retiramos aqui exemplos primordiais para o nosso crescimento em Jesus, para o nosso amadurecimento na fé. Não é à toa que Davi é conhecido na Bíblia como aquele que é segundo o coração de Deus. Se você analisa o perfil da vida de Davi, você descobre que ele, ainda jovem e adolescente, atendeu o chamado de Deus. Atendeu o chamado de que maneira? Se dedicando a cuidar das ovelhas do seu pai. A Bíblia também traz a menção que Deus retirou ele de trás das malhadas. As palavras aqui que nós encontramos sobre malhadas podem ser traduzidas como ovelhas, como gado. E a gente entende que Deus estava realizando uma grande obra através da vida de Davi. Ele que se torna um grande monarca pós o período do reinado de Saul. Quando observamos também o perfil da família de Davi, percebemos que Davi enfrentou crises familiares, teve problemas também. Mas com Deus ele enfrentou todas as barreiras e foi um homem honrado e conhecido como segundo o coração de Deus. Quem sabe você pode se espelhar na vida de Davi, nesse chamado. Especialmente você que é adolescente, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que ama ao Senhor. Deus está te chamando para fazer como Davi e decretar em sua vida que o Senhor dos Exércitos, ele sim é o teu pastor. Quando olhamos para Davi, também descobrimos que ele era um poeta. Não é à toa que nós encontramos na Bíblia 73 salmos escritos especialmente por Davi. Além de ser guerreiro, ele era um adorador. Ele tinha a graça de Deus sobre ele. Algo que nos chama a atenção também nos dias do reinado de Saul, que Davi, ao tocar a harpa, ao adorar a Deus, os espíritos malignos que estavam atormentando Saul saíam e deixavam Saul em paz. Como a Bíblia fala a respeito de Davi. E que exemplos nós temos aqui? Davi é conhecido como o grande rei.
tão interessante isso porque o próprio Jesus lá no Novo Testamento também é chamado de filho de Davi. É claro que no Novo Testamento Jesus também deixa claro e esclarece isso para a gente, que ele é maior do que Davi. Não é à toa que Davi adora ao Senhor, o próprio Jesus que nós servimos também. Que Deus em Cristo te use na palavra nessa aula de escola bíblica dominical. Que você tenha a habilidade de manusear os textos bíblicos para ministrar ao coração dos teus alunos. Avançando, o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a necessidade de um novo rei para Israel. Antes do período do reinado de Davi, quando nós lemos o texto de 1 Samuel, especialmente a partir do capítulo 8, 9 e 10, nós descobrimos que o povo, as tribos de Israel, que ainda estavam unificadas, as 12 tribos, elas se unem e vão até Samuel clamando por um rei, decretando e pedindo a Samuel a oportunidade de serem governados por alguém. E não é à toa que isso é também a manifestação da vontade de Deus para aquele período. Nós entendemos muito bem, à luz da palavra, que o povo de Israel rejeita então o governo teocrático, rejeita o modelo do governo de Deus. Isso é assunto para outra aula. Mas o que nós entendemos à luz da Bíblia é que, rejeitando esse modelo de Deus, o povo de Israel então está pedindo ao mesmo Deus e pedindo autorização ao profeta Samuel para estabelecer um rei sobre o povo. E qual rei é escolhido? Quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 10, o primeiro rei de Israel a ser escolhido é Saul, de uma das menores tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Quando nós olhamos para Saul, descobrimos exatamente a riqueza do chamado de Deus. Entretanto, com o tempo, o próprio Saul, que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, pela vontade de Deus, através da unção do profeta Samuel, ele rejeita o chamado de Deus. Muitos adolescentes se comportam também como Saul. Recebem a oportunidade, são chamados por Deus, são consagrados para Deus, mas não obedecem à voz de Deus, não obedecem à palavra de Deus, não obedecem os preceitos de Deus. E isso traz um descontentamento para o coração do Senhor. E quando nós lemos em 1 Samuel 15:35, está escrito que Deus se arrependeu de ter colocado o próprio Saul como rei sobre Israel, porque ele era desobediente. A desobediência nos leva a caminhos tortuosos. A desobediência nos leva, e leva o teu aluno também, a caminhos que não agradam ao Senhor. E há também uma rejeição poderosa desse chamado. Quando olhamos para a Bíblia e olhamos para o perfil do próprio Saul, nós descobrimos aqui a importância de estarmos com Deus, de caminharmos com Deus, ao invés de seguir o perfil de Saul. E em razão disso, Deus então levantou um novo rei, um adolescente chamado Davi, que tinha aproximadamente 16 a 17 anos, que cuidava do gado do seu pai, o gado miúdo, as ovelhas do seu pai Jessé. E é interessante olhar para isso na Bíblia, que Deus chamou ele ainda jovem, ainda adolescente, com a sua idade, para servir a Deus de todo o coração, porque ele já servia no campo, já servia no pasto, já adorava a Deus de todo o seu coração. E olhar para Davi é encontrar alguém que ama o Senhor. Deus está à procura de adolescentes que cultuam com você, que participam da escola bíblica contigo em sala de aula, que têm o desejo de obedecer à voz de Deus. Deus está à procura de adolescentes que ouvem o chamado, que cuidam das pequenas tarefas, como cuidar do gado, como lavar a louça em casa, como ajudar seu pai e sua mãe, com toda a dedicação, como também se dedicar aos estudos. Deus está à procura de gente dedicada, que ama ao Senhor de todo o coração, fazendo as suas tarefas, sendo fiéis no pouco, naquilo que ninguém dá valor, mas Deus está à procura de pessoas que sejam fiéis, verdadeiras, íntegras como Davi. Quem sabe uma dessas pessoas também pode ser você, pode ser o teu aluno. Então tenha a sabedoria de Deus em explicar em sala de aula
sobre a importância de aceitar o chamado e a importância de obedecer a Deus e não seguir o exemplo de Saul aqui. Tente também apresentar em sala de aula sobre a importância de ser uma pessoa fiel a Deus nas pequenas atitudes, nas pequenas tarefas, como Davi também era em cuidar das ovelhas de seu pai. Quando o próprio Samuel chega na casa de Jessé, todos os filhos estavam lá, menos Davi. Davi estava trabalhando, sendo fiel, cuidando daquilo que foi decretado a partir da sua responsabilidade. Você percebe que ele era fiel a Deus no pouco. E Deus estava preparando um muito para colocar Davi sobre a liderança de Israel. Gente boa, espero que Deus em Cristo te abençoe, te use também. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo aí para ele ou para ela. Por favor, em nome de Jesus. Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O menor de seus irmãos. Esse é o segundo ponto da aula de hoje. Você pode levantar em sala de aula, explicando para os teus alunos, uma seguinte pergunta. Quem era Davi? Quando você observa o perfil de Davi, de acordo com Paul Gardner, no seu texto Quem é Quem na Bíblia Sagrada, ele destaca alguns aspectos que Davi possuía. E olhando para Davi, nós descobrimos que há 3.000 anos atrás, Deus estava levantando um adolescente, ruivo, de boa aparência, que entendia o chamado de Deus, que era obediente. Um adolescente que era também experimentado, que enfrentou grandes batalhas. A Bíblia faz questão de dizer, e Davi faz questão de relatar, que antes de enfrentar Golias, Davi estava sendo preparado por Deus no pasto. Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso e os derrotou. Deus está à procura de gente compromissada como Davi. Olhar para o perfil de Davi também é descobrir que quando ele amadurece, que quando ele cresce, ele passa boa parte da vida fugindo da perseguição do seu próprio sogro, Saul, para não matar Saul, mas continuar sendo fiel a Deus. Quando você olha para Davi, você descobre que ele ainda bem jovem era compositor, um verdadeiro adorador, como já disse para você. Não é à toa que nós encontramos 73 salmos escritos por ele na Bíblia Sagrada. Quando então ele passa a governar sobre Israel, ele reina durante 40 anos por autoridade de Deus, por direção de Deus, guiando o povo na bênção de Deus. E é um dos principais períodos de honra que Deus traz para Israel, tanto no reinado de Davi, como também no reinado de Salomão. E quando você olha para o perfil de Davi, você descobre que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo um ser humano, como eu e você. Quando nós lemos os salmos que Davi compõe, nós encontramos orações, nós encontramos alguém que está expondo o seu sentimento diante de Deus, pedido de perdão, mas ao mesmo tempo você também encontra nos salmos que Davi escreve, nos 73 salmos, alguém que está expondo o seu sentimento diante de Deus, o seu louvor diante da presença do Altíssimo. Não é à toa que João Calvino faz questão de dizer que os salmos são conhecidos como o espelho da alma. Quando você lê um salmo, você encontra lá respostas para a vida. De repente você está angustiado, você vai achar um salmo que vai edificar você no meio da angústia. Davi escreveu boa parte desses salmos no meio da sua angústia. Se você não sabe, o Salmo 3, quando Davi compôs, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, escondido em uma caverna, para não morrer, por causa da inveja de Absalão e da ambição que ele tinha em seu coração de usurpar o reino para si. Sabe o que Davi faz? No meio da caverna, nenhuma escuridão, fugindo, ele adora o Senhor. Ele compõe o Salmo 3, versículo 5 traz uma resposta linda. Ele diz, olha, em paz deitei, dormi e acordei,
porque o Senhor me sustentou. Olhar para Davi é encontrar alguém que vai além do Salmo 23, mas alguém que rompe as barreiras da adoração. Você também pode romper essas barreiras adorando ao Cristo, colocando a tua vida na direção de Deus, honrando ao Senhor no momento de alegria, honrando ao Senhor no momento de diversidade, honrando ao Senhor nas lutas que enfrentamos. Cada adolescente tem a sua luta pessoal. E olhar para Davi é entender que, mesmo ele sendo o menor dos seus irmãos, Deus escolheu ele. Mesmo ele sendo o menor de todos, o menor da casa, Deus deu um chamado para ele. Mesmo você sendo o menor da sua casa, mesmo você não tendo condições, mesmo teu aluno não tendo uma habilidade que ele queria ter, Deus também escolheu ele para uma grande obra. E quem capacita para a obra é Deus. Guarda isso, compartilha isso em sala de aula, fale a respeito do chamado. Deus tem um chamado especial para cada aluno. E o chamado vem da parte de Deus por obra do Espírito Santo em você e através de você. Que Deus em Cristo te use poderosamente. Vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se eu estou te ajudando, se Deus está falando contigo, comenta aí e deixa o likezinho para nos ajudar em nome de Jesus. A unção de Deus na vida de Davi. Quando nós lemos na Bíblia sobre a unção de Deus sobre a vida de Davi, Davi foi ungido ainda garoto, adolescente, de 16 para 17 anos. Quando Samuel pegou um chifre de carneiro com azeite dentro e deitou sobre a cabeça de Davi, repousou sobre Davi o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Davi celebrou o Senhor. Leia 1 Samuel, capítulo 16, você vai perceber como Davi adorou a Deus no meio da unção, no meio da graça, no meio da glória. Nós também devemos adorar a Deus com a unção que ele nos dá. Davi foi ungido antes de se tornar rei oficial em Israel. Aqui também encontramos outro detalhe. Ele tinha o chamado para ser rei, mas ele aguardou o tempo, o período de Deus, a hora de Deus, não se precipitou. Ele esperou o momento de tudo acontecer, das promessas de Deus acontecerem em sua vida. Se você calcula dos 16 até os anos em que Davi recebe essa chamada de Deus, que é aproximadamente entre os 30 e poucos anos, Davi então se torna rei maduro e nesse processo ele recebe o preparo. Aqui você tem uma aplicação. Você pode incentivar os teus alunos ao estudo, pode incentivar os teus alunos à busca de uma carreira profissional. Nós temos um chamado de Deus, isso é lindo, você também tem, o teu aluno também tem, só que nós precisamos nos preparar até o momento em que esse chamado se conclua, aconteça, seja concreto em tua vida. Você percebe que Davi teve um preparo, ele foi preparado por Deus já no campo, antes de receber a unção, e foi preparado por Deus também quando enfrentou Golias, quando fugia das perseguições de Saul. Deus estava preparando Davi. O teu aluno também precisa buscar uma preparação pessoal. Davi, ainda moço, enfrentou um gigante. Ele enfrentou um gigante conhecido como Golias. Ele venceu o gigante com a presença de Deus, não com a força do seu braço, não com aquilo que ele podia fazer, mas com o que Deus estava realizando através da sua vida, com a unção e a graça de Deus. O teu aluno, nós também enfrentamos grandes gigantes no nosso dia a dia, mas precisamos estar apegados com Deus, em intimidade com Deus, caminhando com Deus, para vencer as barreiras, porque quem joga o gigante por terra é o próprio Deus. E ele nos garante a vitória, como garantiu a Davi. E Davi, no meio das suas guerras, ele celebra a Deus. No meio das suas lutas, do seu preparo, ele honra a Deus. É aqui que você precisa pegar uma aplicação muito legal para trazer em sala de aula para os adolescentes. É necessário enxergarmos o preparo como algo de Deus. É necessário enxergarmos os estudos como algo de Deus. É necessário a gente enxergar exatamente esse momento de preparação, de amadurecimento, como a porta de Deus para os nossos corações.
para uma edificação poderosa, porque lá na frente Deus tem um plano, e esse plano já se inicia quando você aceita esse chamado, essa unção sobre você, como o próprio Davi também recebeu. Tem muita gente que cai no erro de pensar: eu sou ungido de Deus, sou chamado de Deus, então as coisas vão acontecer, e então eles cruzam os braços, esperam em berço esplêndido que tudo aconteça. Se Deus te fez uma chamada, se Deus te fez uma promessa, se prepare. De repente, Deus te chamou para a missão. Começa a estudar a língua estrangeira, começa a estudar o inglês, por exemplo. De repente, Deus está te chamando para você atuar na vaga de um juiz federal. Estude, estude e estude. De repente, Deus está te chamando para se tornar um pastor. Faça teologia, se prepare, se aprimore, estude a palavra. Nesse processo, Deus está trabalhando em você para operar através de você. Davi venceu gigantes nesse processo. Você também pode vencer gigantes nesse processo. E Davi foi influenciador. Você percebe também, à luz da palavra, que os próprios seguidores de Davi, os guerreiros de Davi, também derrotaram gigantes no seu processo espiritual. Você também pode enfrentar os gigantes do dia a dia, os leões, os ursos que surgem debaixo da presença de Deus, com a unção de Deus sobre você. Gente, que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical. Que você seja um instrumento para edificar esses teus alunos. Ore a Deus para Deus te usar. E se essa palavra está te ajudando, oh glória, comenta aí. O último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um homem segundo o coração de Deus. Olhar para Davi é descobrir essa frase impregnada no seu coração. Eu espero que essa frase também esteja impregnada no teu coração, no coração dos teus alunos. Davi, ele viveu crises, ele teve problemas, Davi pecou. Quando você percebe isso na Bíblia, você descobre o sentido dessa frase que estamos citando para você. Ele era um homem como eu e você, tendo dificuldades, tendo problemas, mas era uma pessoa sensível à voz de Deus. Ele soube reconhecer o seu pecado quando ele adulterou. Ele soube reconhecer o seu pecado quando ele cometeu um assassinato. Ele soube se prostrar diante de Deus, diferente de Saul. Saul teve oportunidades para arrependimento, porém decidiu não obedecer a Deus. Por isso ele desagradou a Deus e perdeu o seu reinado. Davi, entendendo isso, ele percebeu que ele deveria ir ao pó, ir ao chão. E essa é a essência de Davi. Alguém que reconhece o seu erro. Quando erramos, quando pecamos, precisamos estar debaixo da direção de Deus, buscando a restauração. Olhar para Davi é descobrir exatamente o sentido disso aqui. Também você pode levantar em sala de aula a respeito da vida de Davi. Como essa vida de Davi era trilhada. E eu quero destacar algumas lições aqui da vida dele. Em 1 Samuel capítulo 16, você descobre Davi sendo ungido como rei. Essa separação real que Deus traz para Davi, esse chamado de Deus para Davi. Em 1 Samuel capítulo 17, Davi enfrentou um desafio tremendo. Ele venceu o gigante Golias com a presença de Deus. Em 1 Samuel capítulos 18 ao 20, você encontra Davi enfrentando a inveja de Saul, seu sogro, e ao mesmo tempo Deus providenciando o amor de Jonatas para com Davi, o seu verdadeiro amigo. Em 1 Samuel, do 21 ao 31, Davi então foge de Saul e passa um bom período da sua vida fora de Jerusalém, sendo perseguido, mas continuava sendo um servo segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 8 ao 10, Davi então é separado como rei, toma posse do seu reinado e o reino de Israel se expande por causa da vontade de Deus, da graça de Deus sobre aquele homem de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, aqui também encontramos um aspecto da vida de Davi. Ele soube reconhecer o seu pecado quando adulterou com Betseba. Em 2 Samuel, dos capítulos 13 a 21, encontramos problemas na família de Davi, crises que ele enfrentou, e é interessante entender que ele em todo o tempo estava dependendo de Deus. E em 2 Samuel, capítulo 22 e 23, encontramos então os últimos dias de Davi, um servo de Deus,
que tirou lições preciosas para a nossa vida também. E olhando para a palavra, encontramos alguém que traz um perfil riquíssimo. Gente boa, eu espero que Deus em Cristo use você na palavra de Deus, na escola bíblica dominical. Deixa Deus te usar. Se possível, eu vou pedir isso a você. Deixa aí teu comentário se ajudei você na aula de hoje. Tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, mostra que tu está assistindo a aula também. Eu gosto quando vocês fazem isso lá nos stories. E eu peço esse favor para você. Se você conhecer alguém que precisa ouvir essa palavra, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha aí nas tuas redes sociais. E olha, como a gente está fazendo sempre em todas as nossas aulas, eu quero trazer uma dica de leitura para você aprimorar aí no conhecimento sobre o rei Davi. Existem 2 textos que eu quero indicar para vocês, são textos práticos de você ter acesso a eles. O primeiro texto é Quem na Bíblia Sagrada, do Paul Gardner, pode te ajudar muito nessa ministração. E o segundo texto é do Charles Swindoll, esse material muito legal sobre o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você quer aprimorar sobre a vida de Davi, dá uma pesquisada nesse material. Olha, que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Pagarei o mal com o bem? Que Deus te abençoe, tá? Onde nós vamos analisar mais um perfil de adolescentes da Bíblia. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.